site na internet está ajudando muita gente a se prevenir contra roubos em várias regiões do Brasil. O portal, criado por estudantes de Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia, reúne informações postadas pelos usuários. A ferramenta digital já mapeou locais críticos aqui em Campinas. O site pode ser acessado por qualquer pessoa, tanto para registrar um crime, como para ter informações de situações ocorridas em algum ponto da cidade. Na ferramenta são inseridos dados, como o local onde aconteceu o fato, a data, o tipo e o horário. Todas essas informações são gerenciadas pelos criadores da página, que disponibilizam tudo em um mapa da cidade. A ideia surgiu na tentativa de diminuir os números da violência no país. Como mora em Salvador, Márcio conversou com a nossa equipe por telefone. Vamos supor que você tem um bar para ir com os amigos, nunca foi nesse bar, então você vai entrar no site, você vai poder olhar o que acontece, tem arrombamento de carro, então você pode ficar mais segura em deixar o carro na rua ou colocar em um estacionamento privativo. Até o momento, a cidade de Belo Horizonte é a que tem o maior número de crimes cadastrados, 385 no total. Até amanhã desta sexta-feira, 69 pessoas cadastraram algum tipo de crime ocorrido em Campinas. De acordo com as notificações, a região de Barão Geraldo foi a mais atingida. Desde o início do mês de junho, quando a ferramenta foi colocada no ar, foram feitas 44 denúncias de casos ocorridos no distrito. De acordo com o ranking de objetos roubados, os celulares vêm em primeiro lugar, com 54%. Em segundo, vêm as bolsas ou mochilas, com 47%. Os tipos de assaltos mais comuns são os à mão armada, com 31%, e arrombamento de carro, com 25%. E entre as vítimas, em 74% dos casos, são homens. As mulheres estão presentes em 25% das ocorrências. Eu vejo que é uma ferramenta bastante interessante, por dois aspectos. É uma ferramenta criada pela própria sociedade e é também uma ferramenta de informação para a própria sociedade. Mas é importante que as pessoas que forem lesadas não deixem de registrar um boletim de ocorrência. Para que as informações prestadas sejam as mais verdadeiras possíveis, os criadores do site já estudam medidas de barrar falsos crimes. A gente está analisando o perfil e a gente já consegue identificar algumas, mesmo não sendo especializados em segurança, a gente já consegue identificar denúncias falsas. Quem teve contato com a ferramenta garante que pode ser muito útil para evitar a violência dos grandes centros. Bem útil, sim. Pode ser que eu tá se prevenindo de estar evitando esses lugares também, né? Lugares de mais risco e tal. Bem interessante. A gente que é universitário aí, que vem de fora, que não conhece como que é a cidade grande, ajuda muito. Hoje em dia a gente fica bem, né, apreensivo com essas questões. Tanto questão daí de ir de carro, ir de táxi, ou ir, não ir, deixar de ir. Então acho que vai ajudar bastante a nossa vida. E olha só, um estudo americano sugere que o uso de redes sociais provoca alterações no estado de humor das pessoas. As diferentes opiniões sobre assuntos postados, por exemplo, podem gerar quadros de ansiedade e tristeza. Essa universitária passa cerca de 5 horas por dia conectada à rede social mais popular da internet. Tempo que utiliza para ficar informada, rever pessoas e trocar ideias. Mas é nessa teia de tantos relacionamentos que as diferenças aparecem e podem influenciar no estado de humor. Já me aborreci. Muitas vezes a gente entra e vê que pessoas postam coisas com ideologias políticas, religiosas diferentes da sua, e às vezes você acaba também entrando numa discussão que às vezes não vale a pena e acaba saindo chateado, às vezes pensando como que essas pessoas pensam, conseguem pensar dessa maneira. Um estudo americano analisou o comportamento de um grupo de pessoas e comprovou essas alterações e ainda observou uma relação entre a rede social e estados de ansiedade e tristeza. Esse estudante já viveu essa experiência. Às vezes você acaba vendo na sua timeline ali publicações de coisas que você não concorda e realmente você acaba ficando frustrado ou aborrecido ou até tentando mudar aquele pensamento porque não é o que está de acordo com o que você pensa. Para essa psicóloga, é comum observar a manifestação dos conflitos internos em algumas postagens, por causa da necessidade de aceitação que é natural do indivíduo.
porque tem competição de ver quem tem mais amigos ou menos amigos, quem foi chamado para um determinado grupo ou não. Então fica essa dúvida, mas só que ninguém fala, fica no ar, né? Mas essa rede de comunicação, que hoje é acessada por 76 milhões de brasileiros, pode suscitar algo pior: a inveja. Porque a pessoa só posta coisa boa, né? De festas, casamentos, viagens, e não vai postar o lado negro da vida, que todo mundo vai ter um, né? Mas aí quem olha e sabe que está vivendo algum problema, imagina que aquela pessoa da foto não tem nenhum problema. Então aí gera uma certa inveja. Para evitar chateações e aborrecimentos, os universitários já sabem o que fazer. Utilizo realmente a ferramenta que tem no Facebook de exclusão de pessoas, porque assim você consegue meio que filtrar a sua timeline para ficar só realmente as pessoas que você considera importantes e que realmente trazem algo de bom para o seu dia a dia. Então, pessoas que já vejo que não dá, eu já excluí, bloqueei. Ultimamente é só alegria no Face. O governo federal divulgou hoje que está previsto no orçamento da União para o ano que vem o gasto de 267 milhões de reais para o projeto executivo do trem de alta velocidade, que deve ligar as cidades de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo o Ministério dos Transportes, o valor previsto poderá ou não ser gasto, dependendo das licitações que vão ser feitas. O leilão do TAV, que estava marcado para setembro, foi adiado esta semana por tempo indeterminado. O ministro dos Transportes, César Borges, declarou que o projeto foi adiado, mas não cancelado, e que o país tem necessidade do trem-bala neste eixo previsto. O Ministério da Educação prorrogou o período para a matrícula dos candidatos convocados no Sistema de Seleção Unificada do Ensino Técnico e Profissional. O prazo, que seria encerrado hoje, foi estendido para o próximo dia 20. O Sisutec oferece vagas gratuitas em cursos técnicos para quem estiver terminando o ensino médio. A seleção é feita por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A Unicamp divulgou a lista dos candidatos que tiveram isenção da taxa de inscrição para o vestibular 2014. 4.000 pessoas foram contempladas e não precisam pagar os R$ 140. Este ano, a universidade recebeu 5.407 pedidos. Os estudantes que estão na lista também vão receber uma mensagem eletrônica contendo o código de isento. As inscrições para o vestibular da Unicamp vão ser realizadas entre os dias 19 de agosto e 13 de setembro, exclusivamente pela internet. No próximo bloco, a preparação do Guarani para enfrentar o Madureira pela Série C do Campeonato Brasileiro.